Sorocaba entra para a história epidemiológica nacional e internacional como município que não consegue hoje ter uma política preventiva de saúde contra a Covid-19, mesmo após um ano e meio de pandemia, que já resultou em 85.614 contaminados na cidade e outras 2.834 mortes. E o que impede essa proteção à vida é puramente o discurso negacionista da ideologia conservadora e de extrema-direita, que é representada na imagem do presidente Bolsonaro e, consequentemente, reflete também na atuação dos vereadores que defendem essa corrente política na Câmara Municipal. Na visão de Dylan Dantas, que defende o não uso de máscaras, a moção se justifica por defender a decisão de uma pessoa escolher o que é melhor para si mesma. Além de citar que especialistas em saúde afirmam que uma pessoa vacinada tem um grau de proteção 7 vezes maior de não contrair a Covid-19 novamente. Porém, ele não cita que os próprios epidemiologistas alertam que, mesmo vacinada, uma pessoa pode se contaminar e transmitir a doença a quem não está vacinado. Por essa razão, o passaporte da vacina, uma proposta da vereadora Fernanda Garcia do PSOL, é justamente assegurar que essas pessoas circulem no mesmo ambiente, todas vacinadas. Ela ainda lembra que até mesmo o presidente da Câmara dos Deputados em Brasília, Arthur Lira, da base do governo Bolsonaro, defende o passaporte sanitário no país. Segundo a própria Confederação Nacional dos Municípios, 249 cidades brasileiras já adotaram o passaporte da vacina, o que está estimulando principalmente a segurança de pessoas frequentarem e ganharem descontos em hotéis, restaurantes, casas de shows, por terem tomado as 2 doses da vacina ou apenas a primeira. O próprio Ministério da Saúde criou o aplicativo Conect SUS, para que os brasileiros baixem em PDF a comprovação de sua imunização e apresentem em estabelecimentos o documento onde o passaporte da vacina foi adotado. Portanto, o projeto da parlamentar, que representa o direito à vida, foi mais rejeitado pela origem de sua proposta a partir de uma parlamentar que representa a ideologia de esquerda, alvo desses tempos bolsonaristas e configurado nas próprias palavras do vereador Vinícius Aide. É mais uma vez a esquerda mostrando essa hipocrisia, querendo tirar essa liberdade. A gente pode perceber que hoje os conservadores são censurados, nós temos as nossas contas muitas vezes excluídas, eles podem postar tudo, inclusive a cabeça do presidente decolada, e não acontece absolutamente nada. É essa hipocrisia que a gente vem assistindo durante toda a pandemia, cada vez mais tirando a liberdade e se aproveitando disso. Vereadora Fernanda, se a senhora tem condição de ficar em casa e defende o fechamento do comércio, a senhora tem a condição de conseguir ficar em casa, saiba que o povo mais necessitado não tem. Então você não pode falar isso para aquele cara que precisa trabalhar e levar o sustento dele para dentro da casa, para alimentar a família. Pare de ser hipócrita aqui dentro dessa casa de leis. Defendemos a vida, que defendemos que as pessoas se protejam e defendemos que as pessoas têm o direito de se proteger e direito de ser respeitadas no direito de querer ser protegidas, né? Quando usa a palavra liberdade, liberdade para quem? A liberdade tem que ser para todos, não a liberdade individual para uma pessoa apenas. Tanto é que isso me preocupa muito, porque essa moção que traz aí, manifesta repúdio aos ditos passaportes sanitários ou passaporte de vacinas, onde proíbe a entrada de algumas pessoas por até precaução, né, para proteger a vida de muitos, em locais fechados, né, em alguns shows que têm aglomerações. Tanto é que o presidente da Câmara Federal, que esteve, né, que está sendo até colocado, na verdade, o Arthur Lira, que é presidente da Câmara Federal, ele colocou na entrada que só entra na Câmara Federal quem tiver aí a vacinação, como um passaporte sanitário. A nossa epidemia, a epidemia de Covid não acabou. Os países todos que fizeram vacinação, todos têm regras específicas para o combate ao Covid. Vereador presidente, eu até queria contar aqui Tem muita gente que apoia as regras, ou apoia ainda, não sei, as regras adotadas na ditadura militar, vereador Donizete. O senhor, meu marido, que é médico sanitarista, médico do trabalho e sanitarista,
portanto, saúde pública. Ele trabalhou, presidente, doutor Ismael, trabalhou na vacinação na década de 70 de meningite. Havia um surto de meningite, inclusive com uma vacina que no Brasil foi usada experimentalmente, mas tinha surto, e os militares não queriam esta peste, que no Brasil nós tivéssemos surtos de meningite. Então ele saía, os médicos sanitaristas da rede do Rio de Janeiro, e era lá que ele trabalhava, vacinando nas escolas, nos morros, nas favelas, em todos os lugares, vacinando, com os militares junto. E não havia essa discussão, não vou tomar vacina ou vai tomar vacina. Na ditadura militar, eles obrigavam as crianças e as pessoas, numa região de surto, a tomar a vacina. Regra da ditadura militar, tomar vacina. Se posicionar contra essa moção. Primeiro que é uma moção que não sai de lado nenhum para lugar nenhum. Não existe ainda nenhuma lei, nenhum projeto, nada determinando o passaporte da saúde. Agora, por outro lado, quando os colegas sobem nessa tribuna, primeiro que é atrelar todos os problemas do Brasil à esquerda. Mais uma vez, a incompetência da direita, da extrema-direita que está lá, é que está permitindo a esquerda voltar a governar esse país. E aí não adianta subir nessa tribuna, bater, esbravejar, dizer que o presidente Lula foi isso, foi aquilo. Porque na época do presidente Lula, esse Brasil tinha emprego, o povo tinha comida na mesa, podia comprar, podia comer, os preços eram controlados. Agora só falta alguém subir aqui e dizer que o preço da gasolina chegando a R$ 7,00 em algum estado do Brasil, Sorocaba já tem posto vendendo gasolina a R$ 6,00, que a culpa também é da esquerda. Só falta isso agora. Só falta dizer que é a esquerda que está boicotando a Petrobras para subir desse jeito. No tempo do presidente Lula, Vitão, o filho de pobre fazia faculdade. Teve todos os projetos de educação, ProUni, Ciências Sem Fronteira. O povo ia para o Nordeste visitar os irmãos, parceiros, parentes, ia de avião. Ao aprovarem uma moção de repúdio contra a proposta da cidade adotar o passaporte da vacina, os seus 8 parlamentares colocam o município na lista negra do saldo de mortos por uma doença que veio para mostrar que entre o discurso político-ideológico e a vida, quem mais corre riscos são justamente as outras milhares de pessoas que continuarão se contaminando por estarem próximas de uma pessoa que decide não usar uma máscara, por exemplo, e que não respeitam as regras sanitárias que diminuiriam o risco de contágio, internação e que já matou 604 mil brasileiros e outros 4.900.000 pessoas no mundo. Os vereadores contrários ao passaporte da vacina são do Partido Republicanos, Cristiano Passos, Fábio Simoa, Luiz Santos, Vitor do Cachorrão, Silvano Júnior, Ítalo Moreira, do PSC, Vinícius Aite, do PRTB, além do autor da moção. Se abstiveram de votar os vereadores Cícero João, Hélio Brasileiro, Fernando Dini, Péricles Regis, enquanto votaram contra a moção os parlamentares petistas Yara Bernardi, Francisco França, Fernanda Garcia Pissol, Salatiel Erguizel, do PDT, Fausto Pérez, Podemos e João Donizete, do PSDB. Essa crise de valor institucional que a Câmara Municipal mergulha ainda fica mais evidente pelo fato do próprio presidente da Comissão de Saúde, Vitão do Cachorrão, e Fábio Simoa, também membro da comissão, votarem a favor da moção e não ao contrário, ou seja, sua função fiscalizadora. Uma comissão que agora se vê desqualificada em uma decisão como essa. A vereadora Fernanda Garcia, que é integrante também da comissão, exerceu seu papel ao propor o passaporte e deveria ser apoiada pelos 2 outros membros, pois se trata de uma medida sanitária estimulada em nível nacional. Ou seja, os parlamentares se deixaram convencer apenas pela ideologia partidária, por apoiarem o governo do prefeito Rodrigo Manga, esquecendo-se do interesse da saúde pública coletiva em tempos de uma pandemia grave. A simbologia de que novas mortes, casos graves de doença e internações continuarão acontecendo enquanto a pandemia não for controlada em todo o mundo, e ao haver um estímulo coletivo para que o negacionismo do contágio da sua doença ainda continue prevalecendo na sociedade,
é visto como uma falsa noção de liberdade individual, por sinal, um direito totalmente diferente em um cenário pré-pandemia, e onde deve prevalecer o respeito à vida do próximo. Todo esse aspecto negativo ficou representado na reação do vereador Dylan Dantas ao ser exigido pelo presidente da Câmara, Gervino Gonçalves, em usar a tribuna de máscara, atendendo o pedido de Yara Bernardi. Vereador. Por uma nação. Então eu estou discursando, senhor presidente. Por favor, não me interrompa. Vossa Excelência colocar a máscara, então, pode discursar à vontade. Pode, Vossa Excelência tem uns 15 minutos reservados. E se eu não colocar a máscara aqui, senhor presidente, o senhor vai mandar me prender? Após protestar, o parlamentar disse que colocaria máscara, mas a sua contrariedade também faz lembrar que, enquanto isso, aqueles que já morreram de Covid-19 deixaram para os seus familiares o silêncio, a ausência, a dor da perda repentina. E a única forma de se compreender a subversão do valor que a vida tomou na política conservadora sorocabana está na reação do parlamentar. O destempero do autor de uma moção que representa hoje as trevas diante de milhares de brasileiros que lutam para se manter vivos, mas guiados pela luz do conhecimento e do bom senso. Aí, vereador, por favor, todos estão de máscara, por favor. E eu, Vossa Excelência sabe que eu tenho respeito com Vossa Excelência. Eu sei disso. Ninguém do meu lado. Tá. Não tem ninguém do meu lado. Obrigado, vereador. Não tem ninguém do meu lado. Olha aqui eu do lado. Não tem ninguém do meu lado. Vou passar vírus para quem? Obrigado, vereador. Não estou com coronavírus. Obrigado. Vossa Estou imunizado 7 vezes imunizado porque eu já tive a doença. Obrigado, vereador. Obrigado. Obrigado. Vereador Yara, por favor, vereador Vem colocar a máscara em mim então, vereadora. Por favor, vereador. Comunista, vem colocar a máscara em mim. Mandem me prender. Por favor. Mandem me prender. Nós temos um vereador na tribuna. Vamos ouvir o vereador. Mandem me prender. Me prenda, para dar exemplo. Vereador. Me prendam para dar exemplo. E se faça um mártir aqui. Vereador. Em defesa das liberdades. Mandem me prender. Vereador, coloca a máscara e nós vamos tocar. Eu vou dar uma parte, estou colocando a máscara em respeito à vossa pessoa. Obrigado, vereador. Vou dar uma parte para o vereador Cristiano Passos aqui, que foi o primeiro que pediu. Tá, ele tem a palavra. Bom, vereador Dylan, meu irmão, eu já falei outro dia aqui sobre a questão da saúde. Existem casos e casos. Por exemplo, eu viajei fora e fui obrigado a tomar a vacina da malária. Existem casos. Sabe o que mais entristece e me revolta, vereador? É que gente que não sabe enxergar um metro, a 1 centímetro, o palmo do nariz, quer ser médico hoje em dia. Esses pilantras aí, que não governavam nem a própria casa, do nada apareceram, são especialistas em tudo. Sou especialista em não sei o que de rebanho, sou especialista em tudo.